Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Plenárias. Você vai acompanhar o resumo das sessões da semana no Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomaram o julgamento de ações que questionam pontos da reforma da Previdência. E mais, a primeira turma do Supremo tornou réus os acusados de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e de Anderson Gomes em 2018. Acompanhe tudo com a gente aqui na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos acompanhar os destaques da semana. Aqui no estúdio com a gente, a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina. Oi, Flávia. Olha só, semana agitada no plenário do Supremo Tribunal Federal, porque na quarta-feira a discussão, que ainda não foi finalizada em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, envolvia a reforma da Previdência que aconteceu em 2019. E também na quinta-feira, um outro assunto que volta ao plenário, mas que não foi concluído, sobre o consumo próprio das drogas, principalmente aqui no caso específico, em se tratando de um recurso extraordinário. O uso da maconha para consumo próprio deve ser considerado um ilícito administrativo ou um ilícito penal. É essa a pergunta que os ministros estão debatendo no plenário e que ainda não foi definitivamente resolvido. Então, dois temas diferentes, previdenciário e direito penal, é o comentário do nosso Plenárias de hoje. Tá ótimo. Um pedido de vista suspendeu o julgamento de 13 processos que questionam pontos da reforma da Previdência de 2019 e que se referem ao regime dos servidores públicos. Todas as ações são da relatoria do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A repórter Marta Ferreira acompanhou e tem todas as informações. As ações foram apresentadas por associações que representam setores do serviço público, como defensores públicos, integrantes do Ministério Público, juízes, auditores fiscais, delegados da Polícia Federal e por partidos políticos. Em questionamento, dispositivos que instituem contribuição previdenciária extraordinária e alíquotas progressivas, anulam aposentadorias já concedidas com contagem especial de tempo e que dão tratamento diferenciado às mulheres do regime próprio e do regime geral de previdência quanto ao acréscimo na aposentadoria. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele declarou a constitucionalidade de regras contestadas e apenas atendeu de forma parcial um dos pedidos apresentados nas ações. Para o ministro, as regras da reforma devem ser mantidas. Apenas o artigo 149, parágrafo 1º-A, inserido na Constituição pela emenda, deve ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente pode ser aumentada se persistir comprovadamente déficit previdenciário, mesmo após a adoção da progressividade de alíquotas. O ministro Edson Fachin abriu divergência para considerar alguns dispositivos da emenda inconstitucionais. Entre eles, o que diferencia o desconto da alíquota aplicado para as trabalhadoras do regime geral de previdência e as servidoras públicas. Acompanharam a divergência a ministra aposentada Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes também seguiu a mesma linha do voto do ministro Edson Fachin. O primeiro ponto é o que trata do aumento da base de cálculo da contribuição de inativos e pensionistas. Acabam, a meu ver, extrapolando. Acabaram, a meu ver, extrapolando. Porque acabam extenuando em muito o patrimônio dos inativos. Uma sobrecarga sem razoabilidade. Moraes também divergiu do relator quanto à questão da contribuição extraordinária. A instituição de contribuição de caráter extraordinário, ainda que consubstancie a última rácio, ou seja, depois que nada conseguiu dar certo, aqui me parece que ataca os valores previstos pelas cláusulas pétreas da Constituição. Ao delegar ao legislador ordinário a regulamentação de um tributo
permitindo-lhe impor qualquer alíquota por um período de até 20 anos, desde que haja algum déficit atuarial, veja, 20 anos, uma delegação genérica pela emenda 103 de qualquer alíquota, aqui me parece que afronta os princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da vedação ao confisco. O ministro ainda divergiu do relator sobre os novos critérios de cálculo da pensão por morte. Sob o argumento matemático, por exemplo, que se é um casal e morre cada um gastava 50%, então a pensão fica 50%, não haveria nenhuma alteração na condição de vida, o que não é verdade. Não é verdade porque os gastos fixos de um casal, esses gastos fixos, eles não desaparecem a partir da morte. Assim também, Moraes acompanhou o Fachin no ponto que trata do cálculo das aposentadorias de mulheres do serviço público e da iniciativa privada. Como visto aqui no cálculo das aposentadorias em geral, aplica-se sobre a nova base de cálculo 100% das contribuições vertidas desde 94, uma alíquota progressiva, 60%, com acréscimos de 2% para cada ano que exceda 20 anos de contribuição. Tratando-se, porém, de mulheres filiadas ao regime geral da Previdência Social, a alíquota deverá sofrer uma progressão diferenciada, 60% com acréscimos de 2% para cada ano que exceda 15 anos de contribuição. Ou seja, a diferença é que o acréscimo em relação ao regime geral de Previdência Social se inicia com 2% a partir do 15º ano e não do 20º ano, como ficou constando no parágrafo 5º do artigo 26 da Emenda Constitucional 103. Os ministros Nunes Marques e Cristiano Zanin acompanharam o ministro Barroso, exceto no que se refere ao dispositivo que torna nulas aposentadorias já concedidas. No mérito, acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência, do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, exceto quanto à controvérsia a respeito do artigo 25, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103 de 2019, na qual acompanho, em parte, a divergência do eminente ministro Edson Fachin, a fim de julgá-las parcialmente procedentes, apenas para declarar inconstitucional a expressão que tenha sido concedida ou do artigo 25, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103. Os ministros André Mendonça e Carmen Lúcia acompanharam integralmente o voto do ministro Edson Fachin. Já o ministro Luiz Fux seguiu Fachin em alguns pontos. Depois, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento foi suspenso. Entre os pontos questionados estão a alíquota progressiva para os servidores públicos, a criação de uma cobrança extraordinária para aposentados e pensionistas. A gente tem até agora várias correntes. Karina, vai ser preciso um voto médio nesse caso, porque são vários artigos que estão sendo questionados. Olha só, Flávia, você logo disse no início, são 13 ações diretas de inconstitucionalidade questionando diversos dispositivos que foram alterados na Constituição a partir dessa emenda 103 em 2019. Então, houve uma reforma da Previdência, do sistema de pagamento de aposentadorias, e esses questionamentos feitos principalmente por servidores públicos, agentes políticos, então envolvem magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, policiais, delegados de Polícia Federal, enfim. São várias ações, vários dispositivos, e os ministros, eles têm votado de forma diferente em alguns pontos. Então, com certeza, vai haver a necessidade de um mapeamento desses votos para se chegar efetivamente a um voto médio para se declarar a inconstitucionalidade. Porque nunca é demais a gente lembrar. Para se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, e aí uma emenda à Constituição, ela é considerada também uma lei, veja, ela altera a lei maior do país, que é a Constituição Federal, e só pode ser alterada por emenda constitucional, pelo Poder Constituinte reformador. Então, se porventura os ministros entenderem que
alguns dispositivos devem ser declarados inconstitucionais, é preciso que uma maioria absoluta seja formada no plenário. Pelo menos 6 votos coincidentes naquele entendimento têm que ser formados. Do contrário, não se declara a inconstitucionalidade, mantém-se a reforma da maneira que ela foi aprovada pelo Congresso. Tá bom. E o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que decide sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal e a definição de balizas para diferenciar o tráfico do uso pessoal. O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Dias Toffoli e vai ser retomado na próxima terça-feira. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Os ministros do Supremo discutem 2 questões. A primeira é se deve ser tratado como ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como ato ilícito de natureza administrativa a pessoa ter consigo drogas para consumo próprio. A segunda é fixar a quantidade considerada como de uso individual. A compra, a produção, a venda e o tráfico de drogas ilícitas continuarão proibidos. O presidente do STF deixou claro, o Supremo não está discutindo a liberação da maconha, mas se a conduta do usuário caracteriza crime. Isso porque a elaboração de leis e regulamentos é uma atribuição do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. Que fique claro. E todos nós aqui, quase todos nós aqui, temos família, temos filhos e todos educamos os nossos filhos numa cultura de não consumir drogas. Nós consideramos coletivamente que drogas ilícitas é uma coisa ruim. Portanto, que fique devidamente esclarecido a toda a população e a todos os que nos assistem. O plenário analisa se o artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê como crime de menor gravidade sem prisão a posse e o porte de drogas para consumo próprio, viola o artigo 5º da Constituição e princípios da intimidade e da vida privada. O caso chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é que o porte de drogas para consumo pessoal não deve ser considerado crime, porque não causaria danos à saúde pública, mas apenas à saúde pessoal do próprio usuário. O STF não está decidindo sobre a liberação das drogas, mas sim sobre os parâmetros para dizer o que é caracterizado como tráfico ou porte para consumo pessoal. Isso porque, como a lei não faz essa distinção, a análise sobre quanto é porte e quanto é tráfico de drogas, por exemplo, acaba sendo da polícia durante a abordagem ou de cada juiz. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada pelo tribunal deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça em processos com o mesmo tema. Até então, o placar estava em 5-3 pela descriminalização do porte apenas de maconha e a maioria de 6 votos pela necessidade de definição de parâmetros objetivos para diferenciar usuário de traficante. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Não há nenhum gesto do tribunal em direção à liberação de qualquer tipo de drogas ou entorpecentes, nem mesmo nenhuma espécie de avanço indevido sobre as competências do Congresso Nacional. Não há. Não há. A discussão sobre o reconhecimento do caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para consumo próprio, é uma competência, sim,
de uma Corte Constitucional. Toffoli também destacou o papel do legislador nessa questão. Entendo ser legítima a opção do legislador em estabelecer as medidas sancionatórias tendentes a coibir o porte indiscriminado de drogas, mesmo que para consumo pessoal. Então, na minha ótica, eu entendo ser legítima a opção do legislador. Em segundo lugar, cabe ao Congresso Nacional empreender as medidas legislativas necessárias aos avanços da política atual de repressão ao tráfico de drogas e ao tratamento dos usuários com enfoque em saúde e recuperação, em vez de mera criminalização, alinhando-se às tendências internacionais de priorizar a redução de danos e a cooperação para enfrentar o problema das drogas. Estou convicto que tratar o usuário como um tóxico delinquente não é a melhor política pública de um Estado social democrático de direito. Dias Toffoli entendeu que o dispositivo em questão é constitucional, mas não criminaliza, ou seja, não torna réu primário o usuário. Que haja a regulamentação das medidas previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 28, a fixação de critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante de cannabis e a formulação de programas voltados ao tratamento e à atenção integral ao usuário e dependentes. Quarto item, determinar que a política pública referida no item 2º envolva todos os órgãos federais, com atuação nas áreas de saúde, muito parecido com o que o ministro relator fez, Ministério da Saúde e Anvisa, Educação, Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação, Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho, Emprego e Conselho Nacional de Trabalho, Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos, dentre outros órgãos. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima terça-feira. Vamos entender, então, o que está em julgamento. Os ministros discutem 2 pontos. Primeiro ponto, se o porte de maconha para uso pessoal é ou não crime. E o outro ponto é como diferenciar o usuário de um traficante com base na quantidade de droga que será encontrada, a quantidade de droga encontrada naquele momento do flagrante. Isso não está previsto na Lei das Drogas de 2006. Karina, o ministro Dias Toffoli abriu um outro ponto de vista, uma outra corrente. Sobre esse ponto, o que ele disse? E também vamos explicar o segundo ponto, essa diferença da quantidade de maconha? Olha só, Flávia, nós já temos até agora, a princípio, 3 correntes votando pela inconstitucionalidade, ou seja, de que não deve ser considerado crime, não deve ser aplicado o direito penal para o usuário, porque ele já seria estigmatizado, ele já seria uma vítima, ele deve ser considerado um dependente que, por vezes, precisa de tratamento e não de uma punição do Estado à luz do direito penal. Então, a grande discussão é saber se é um ilícito, se deve ser considerado um ilícito administrativo, para se aplicar aquelas penas do artigo 28 da Lei de Drogas, a advertência ou o comparecimento em cursos e programas educativos sobre os efeitos da droga, ou se deve manter, inclusive, a prestação de serviço alternativo, que é uma medida de caráter penal. Então, 5 ministros votam pela inconstitucionalidade do dispositivo e da aplicação do direito penal, entendendo que deveria prevalecer apenas a participação nesses programas e nesses cursos, né, e essa advertência. Outros ministros, 3 ministros, entendem que a norma é constitucional, deve ser mantido o direito penal, não tem que alterar nada, julgando, portanto, improcedente o recurso. O ministro André Mendonça entende também que é constitucional, mas que em relação à quantidade da droga não cabe ao Poder Judiciário decidir, tem que ser o Congresso Nacional. E o ministro Dias Toffoli entende que desde quando a lei surgiu, a condição do usuário não é de uma condição de se aplicar o direito penal, que o próprio legislador, além de não aplicar uma pena privativa de liberdade, também descriminalizou o uso
da droga, mas nesse caso o recurso extraordinário trata apenas da maconha. E para o ministro Dias Toffoli, quem deve estabelecer essa quantidade de drogas para diferenciar o usuário do traficante deve ser o Congresso Nacional junto com o Executivo, entenda a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Julgamento também ainda não finalizado. Vamos aguardar para a próxima semana, que é a grande expectativa para o resultado desse julgamento. Terça-feira. Terça-feira. No próximo bloco, a primeira turma do Supremo recebe denúncia da PGR e torna réus os acusados de participar do assassinato de Marielle Franco. Não saia daí, é logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo tornou réus os acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em maio deste ano contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial militar Ronald Paulo de Alves. Também foi denunciado Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, ex-assessor de Domingos Brazão, por integrar organização criminosa com os irmãos. Todos eles estão presos. A denúncia da PGR é baseada na delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, réu confesso dos 2 assassinatos. Na sessão, o subprocurador-geral Luiz Augusto Santos Lima destacou que havia uma relação entre milícias e candidatos a cargos eletivos no município do Rio de Janeiro e que Marielle Franco estaria atrapalhando os interesses do grupo. De acordo com o subprocurador, há provas da existência dos crimes de homicídio e organização criminosa. Com base na denúncia, há prova da existência dos crimes de homicídios pelos laudos periciais que comprovam as lesões causadas às vítimas, bem como do crime de organização criminosa, considerando todos os elementos de convicção já referidos. Há indício suficiente de autoria, exposta de maneira individualizada em relação a cada um dos imputados. O advogado de Rivaldo Barbosa alegou que a investigação foi baseada somente na delação premiada de Rony Lessa, mas não teria apresentado provas da participação dos denunciados. A defesa de Chiquinho Brazão negou que haveria rivalidade entre ele e Marielle. O advogado de Ronald Paulo alegou que não tem como provar que ele estaria vigiando a vereadora. Já o advogado de Domingos Brazão alegou que o STF não teria atribuição de julgar os homicídios de Marielle e Anderson, por não haver vinculação entre o mandado do deputado Chiquinho Brazão e os crimes. O relator ministro Alexandre de Moraes destacou que o Supremo tem competência, sim, para analisar o caso. Assim, o relator votou para tornar réus os denunciados de planejar o assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Moraes entendeu que há fortes elementos corroborando a delação premiada que serve de base para a denúncia. Os termos da colaboração premiada, os depoimentos de diversas testemunhas e provas produzidas durante a investigação policial, para convergir com o que foi apontado na colaboração premiada, permitem, pelo menos de forma preliminar, apontar a existência de fortes indícios de autoria não só do crime de organização criminosa, mas também dos crimes de homicídio, com suspeita de motivação política e que fora arquitetado, ao que tudo indica, no segundo semestre do ano de 2017. A turma, então, acompanhou o voto do relator. Karina, e agora? O que vai acontecer? Os próximos passos, né? Olha só, esse primeiro momento foi do recebimento da denúncia, virou ação penal, agora vem a parte da instrução processual, ou seja, a instrução criminal, tanto a acusação como a defesa terão prazo e a missão de provar aquilo que está no processo, que é verdadeiro ou que é falso. A defesa tentando afastar a acusação e a acusação buscando provas para levar até uma condenação. E aí, essa fase se encerra com a absolvição ou a condenação desses réus, para tão somente depois começar uma outra fase que será a execução. Mas agora,
A busca é para a defesa contra aqueles fatos acusados e a prova para a acusação daqueles delitos que foram apontados da denúncia. Tá bom. E nesta semana, o presidente Luiz Roberto Barroso anunciou que a Suprema Corte alcançou o menor número de processos do acervo dos últimos 30 anos. Nós alcançamos hoje o menor acervo do Supremo em 30 anos. Temos 22.021 processos no nosso estoque. A última vez em que o acervo de processos do Supremo esteve em patamar menor que esse foi em 1993, quando tinha 18.626 processos. Isso aconteceu basicamente pelo bom funcionamento do sistema de repercussão geral, tanto aquelas que nós reconhecemos a repercussão geral e os processos já não sobem, quanto aqueles que nós negamos repercussão geral e igualmente já não sobem, e também pela atuação, e aqui queria cumprimentar os servidores e assessores, eficiente da Secretaria de Gestão de Precedentes e da Assessoria de Análise dos Recursos e o trabalho exaustivo dos ministros do Tribunal. Eu hoje estudei todas as estatísticas, inclusive temos um grande vencedor, mas eu não vou divulgar aqui para não provocar ciúmes, mas realmente nós conseguimos baixar de maneira muito significativa o nosso acervo. E um pouco mais ajudando todos, um pouco mais de 80% dos recursos que chegam são extintos na própria presidência por não preenchimento dos requisitos mínimos de admissibilidade ou porque se trata de matérias que já foram objeto de repercussão geral ou aplicação de súmula. A edição de hoje fica por aqui. Karina, muito obrigada e até a próxima. E você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Continue com a gente aqui na TV Justiça e até a próxima. Tchau.